Bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tatiana Werler. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso curso, que vai propiciar vocês a prestarem a prova para o exame de admissão para oficiais do quadro de apoio da Força Aérea Brasileira. Bem, eu sou oficial, sou o capitão da Marinha do Brasil, e aqui a gente está hoje para apresentar um pouquinho do que seria o concurso da Força Aérea Brasileira. Desde já adianto que a Força Aérea Brasileira é uma força-mãe, né, uma força muito boa de servir. Eu também já fui oficial da Força Aérea, então posso dizer para os senhores com propriedade que a Força Aérea é uma força exemplar. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai apresentar um breve sumário, apresentando o curso, as modalidades das provas, tá? A incidência das disciplinas, vamos apresentar os professores e falar um pouquinho sobre a carreira militar. O CEPREM, ele trabalha há 28 anos nesse ramo de formação, de capacitação para o concurso militar. E esse ano ele vem com essa inovação, que é o concurso para oficial da Força Aérea no quadro de enfermagem. E qual é a nossa proposta? A gente vai ter aulas EAD, que vai abranger todo o conteúdo do edital. A gente tem um corpo docente altamente qualificado, são professores que são militares de outras forças. Tá? Então, eles vão estar sempre trazendo para os senhores um pouquinho da carreira militar. Os simulados são sempre simulados online, tá? Com os assuntos atuais das bancas. O fórum, a gente tem um fórum para retirada de dúvidas. Então, a qualquer momento, estou estudando, pintou uma dúvida, coloca lá no fórum que os professores vão responder as dúvidas dos senhores. Temos as nossas apostilas e temos também as avaliações progressivas por bloco. Como é esse concurso da Força Aérea Brasileira? Esse concurso ele é um pouquinho diferente do concurso do EB e da Marinha. Por quê? Porque a idade limite é até 32 anos. Isso é ruim, porque limita, né, o nosso ramo de pessoas que podem prestar o concurso, mas é bom, por outro lado, por quê? Porque ele não coloca como critério de avaliação, né, de desempate, o quê? O que muita gente teme, que é a tão famosa prova de títulos. Na FAB não existe prova de títulos. As provas contam com provas que são provas de conhecimentos específicos, outras provas de conhecimentos gerais. Temos também o exame de aptidão psicológica, de exame de aptidão física, a verificação dos dados biográficos, e aí o aluno é caracterizado, né, o concursando é caracterizado como aprovado ou não para o concurso. Não há prova de títulos. Entretanto, recomendo aos senhores que façam, sim, pós-graduação, mestrados. Por quê? Porque hoje a mentalidade, hoje a proposta das forças é justamente ter pessoal qualificado. E hoje, como reforma da Previdência, os militares hoje eles são remunerados por terem uma formação, uma especialidade numa determinada área. Hoje, os cursos, né, de especialização, eles passam por um crivo, né, geralmente dos órgãos da administração, que vão verificar se esses concursos, né, esse mestrado, essa pós-graduação, tem ou não interesse para a força. Tendo interesse para a força, a pessoa ganha um adicional sobre essa especialização. Então, é importante que a pessoa, sim, se capacite. Mas, no momento, eu não tenho, acabei de me formar, não tenho uma especialização, não tenho uma pós-graduação, não tenho mestrado, não tenho nada. Posso prestar o concurso da Força Aérea Brasileira? Pode. O concurso da Força Aérea Brasileira você pode prestar. E depois, lá dentro, você, depois que concluir o curso de formação, você vai e se capacita, ok? Esse curso ele tem uma duração de 17 semanas. E onde é esse curso? Esse curso é lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, ok? Lá, a escola de instrução é uma escola que foi
totalmente reformada em 2018, então vocês vão pegar um complexo totalmente reformado, totalmente novinho. Então, assim, uma estrutura muito boa para aprendizado. E, como eu falei anteriormente, o concurso é composto de 3 etapas, que é a prova de conhecimentos gerais e também a prova de conhecimentos específicos. No conhecimento geral, vocês vão ter uma parte que vai ser de português e uma outra que vai ser de redação. A Força Aérea Brasileira, ela tem um crivo maior na questão de português. Então, tem que ter, sim, um olhar diferenciado, tem que estudar afinco para português, porque o português da Força Aérea é um português mais refinado, é um português mais dificultoso. Então, como eu falei também anteriormente, o exame ele é composto por provas escritas, depois tem a verificação dos dados biográficos, que é verificar se a pessoa não tem nenhum passado negro que, na verdade, faça com que ela seja excluída, não seja apta para entrar dentro das Forças Armadas. Tem um parecer, isso aqui é para quem já é militar, né? Passa por um parecer da Comissão de Promoção de Oficiais, isso aí só para quem é militar. Tem a inspeção de saúde, tem o exame psicológico, tem o teste de condicionamento físico e também agora a gente tem a questão das cotas. Então, tem o exame de heteroidentificação para aquelas pessoas que são colocadas na cota, né, que optam pela cota, elas fazem também o exame de heteroidentificação e tem também a validação documental, que é verificar se os diplomas, os documentos, né, necessários para a habilitação estão corretos. Muito importante, importantíssimo. Muita gente estuda pra caramba para o concurso, tanto da Força Aérea, tanto do EB, quanto da Marinha do Brasil. Quando chega nessa etapa aqui, a pessoa é reprovada. No meu ano, em que eu prestei a prova para a Marinha do Brasil, a segunda colocada ficou reprovada no teste de condicionamento físico. Eu, quando entrei na FAB, no primeiro ano que eu prestei, eu fiquei na reserva, e no segundo ano eu entrei e fui habilitada em 4º lugar. Na Marinha do Brasil, eu fiquei em 1º lugar. Então, assim, quando você vai prestar um concurso para uma força, a primeira coisa que você tem que saber é que, para você ser militar, existe uma condição, que é a rigidez física. O militar, ele tem que ser rígido, ele tem que ter a habilidade de condicionamento físico. Então, é importante que as pessoas que vão prestar o concurso militar se condicionem para o concurso. Lá dentro também, na escola de formação, são feitos testes periódicos de condicionamento físico, que, na verdade, vão ser critérios para desempate no final, para você escolher o local onde você vai ficar. É claro que nem sempre abrem vaga para todas as regiões. A gente vai ver aqui que na FAB existem algumas regiões diferentes da Marinha do Brasil e diferente também do Exército. Então, assim, quando a pessoa entra num concurso, faz um concurso militar, durante toda a carreira militar, ela é avaliada tanto na parte intelectual, passa, sim, por processos, né? Por exemplo, eu, para passar para o posto de comandante, eu precisei fazer alguns, por exemplo, eu, para passar para o posto de comandante, precisei fazer alguns testes, precisei fazer algumas provas que me habilitassem ao posto. E isso vai ser feito também quando eu chegar à condição para ser habilitada na condição de mar e guerra. Então, sempre, durante toda a etapa, você passa por testes psicológicos, testes específicos, né, ligados à área militar, e também testes físicos. Anualmente, a gente passa por testes físicos na Marinha do Brasil. Então, é feito na Marinha a corrida e a natação. Na Força Aérea Brasileira, antes, tinha um dificultador,
que na verdade foi suprimido, que era a questão da barra. Agora ela conta só com 3 etapas do teste, que é a questão da flexão, e essa flexão é facilitada porque você tem o apoio dos joelhos, tá? Você tem também a questão da abdominal, que é essa questão da flexão e extensão sobre as coxas. Então, aqui são 34 repetições para homem e 29 para mulher. Esses testes aqui, a gente está passando por uma fase aí complicada, que é a fase do coronavírus, que, na verdade, hoje as academias estão fechadas, mas nada do que tem aqui precisa ser feito numa academia. Então, aqueles que vão prestar concurso para a Força Aérea já podem começar, desde já, a se capacitar para fazer tanto a flexão, quanto as abdominais e também a corrida, que também é uma corrida, um trecho menor. Quando vocês estiverem na escola de formação, a quilometragem, né, passa a ser 2 quilômetros e 400 metros, tá? Então, aumenta esse trecho aí e o tempo também diminui. Quanto menor o tempo que você fizer, uma pontuação maior é atribuída na sua nota. E isso aí, como eu falei, tudo isso é critério para desempate e para você, na verdade, no final, escolher para onde você vai. Agora, falando um pouquinho da questão geral, né, da prova de português. Ela vai abranger tanto a parte de morfologia, quanto a parte de sintaxe. E também a parte de interpretação de texto. Aqui a gente conta com 3 professores, que são o Jean, o Leonardo e o Edson, tá? Que ficam distribuídos de acordo com o assunto, né? Um professor fica com a parte de morfologia, outro fica com a parte de sintaxe, outro fica com a parte de interpretação e redação, que também faz parte dessa prova aqui, a redação. Então, como eu falei, vocês precisam pegar, estudar com afinco a parte de português, porque ela tem um peso muito grande, é uma prova difícil, tá? Não é uma prova fácil, não é um português básico, é um português mais rebuscado. Então, vocês precisam realmente ter um cuidado especial com a parte de português, porque de repente a pessoa vai muito bem na prova de conhecimentos gerais e não consegue a pontuação mínima para ser classificada em português, que é o que acontece com mais da metade dos candidatos que prestam concurso para a Força Aérea Brasileira, tá? Então, precisa sim ter um cuidado redobrado com português e redação. Então, como é que a gente tem esse cuidado? O cuidado é exercitando. Português se aprende ouvindo e principalmente se exercitando. Redação lendo. Então, quanto maior o número de oportunidades, janelas que eu abrir na minha mente sobre determinados assuntos, então a gente vê qual é o assunto que está mais em pauta. Hoje a gente está vendo que é a questão do quê? Da pandemia. A gente também tem questão de corrupção. Então a gente vai vendo o que está mais em pauta. Normalmente, as forças militares, elas não colocam assuntos polêmicos. Então, nada ligado à política vai cair no concurso militar. Ele tende a puxar mais para a parte o quê? Militar. A Marinha do Brasil, ela aborda muito questões ligadas ao desenvolvimento tecnológico dentro da força. Então, ela fala muito sobre submarino nuclear, fala muito sobre a Estação Antártica. Então, ela tem muito dessa questão interior, né? A Força Aérea Brasileira, ela vê mais a questão global. Então, o que está acontecendo hoje no mundo? É a questão da pandemia, que tem um impacto muito grande na saúde. E a gente vai estar prestando um concurso, principalmente para a área de quê? Da saúde, apesar de terem outras áreas também que vão fazer esse curso aqui, que é o curso de apoio, né? Ele é chamado, caracterizado como
oficiais de apoio. Então, tem outras áreas também que prestam esse concurso, mas como a área de saúde, ela pode ser uma coisa que pode ser desenvolvida por outras áreas também, então, acredito que possa ser um assunto de grande valia para a Força Aérea Brasileira. A questão da redação, geralmente é um texto dissertativo argumentativo, tá? Em prosa, sobre assuntos da atualidade, como eu falei para os senhores. E a enfermagem? A enfermagem, ela cobra assuntos na parte de administração, deontologia, ética, fundamentos de enfermagem. Vocês vão ver que a Força Aérea Brasileira, a aeronáutica, ela gosta muito de determinados autores. E ela tem a particularidade, ela se comporta de maneiras distintas em concursos durante anos variados. Então, em determinado período, né, em algum ano, ela vai e cobra mais os assuntos relacionados a fundamentos de enfermagem e médico-cirúrgica. E, na verdade, a gente verificou que, em determinados anos, ela nem absorve determinados assuntos. Ela foca, sim, em 2 ou 3 ramos da enfermagem. Então, é importante que se estude tudo, mas muito importante também que se verifique quais são as referências bibliográficas que são mais cobradas nesse concurso. E eu vou colocar aqui as 3 mais cobradas. É claro que a Brunner é sempre cotada em qualquer concurso público que vocês forem prestar. Eles também gostam muito de falar das questões das leis, né? Aqui tem a parte de saúde pública, que eu já falei que tem um professor, que é o Sandro, que é um professor sanitarista muito bom, né? A parte de terapia intensiva em emergência não é um assunto muito abordado, mas a parte de materno-infantil é muito cobrada. A parte de criança e adolescente, né, dentro desse bloco aqui, é muito cobrada. Então, diferentemente do Exército e diferentemente da Marinha, ela aborda muito a questão materno-infantil. Então, aqui, ó, o percentual de acordo com os assuntos. Então, a gente vê aqui, ó, médico-cirúrgica, ele cobrou, né, a gente avaliou nos últimos 5 anos a incidência de questões e a gente verificou que 30% se relaciona à parte de médico-cirúrgica, assim como fundamentos de enfermagem. Então, aqui, ó, médico-cirúrgica e fundamentos de enfermagem foram os assuntos mais recorrentes cobrados na prova da EAOP. Então, é aonde eu vou me focar. É onde eu vou ter um cuidado maior, né? Então, assim, outra parte que também eles gostam muito é a parte de saúde pública. Então, aqui, ó, a questão de saúde pública dos manuais tem que ser visto, tem que ser estudado. Por quê? Porque eles também gostam. Então, aqui, ó, se você for estudar afinco a parte de fundamentos de enfermagem, de saúde pública e de médico-cirúrgica, você mata mais da metade da prova da Força Aérea Brasileira. Como eu falei, ela é uma prova que é bastante mutante, né? Então, elas têm comportamentos diferentes ao longo dos anos. Então, possa ser que em algum ano ela tenha uma tendência maior a cobrar mulher, a cobrar algum assunto relacionado à criança, a cobrar alguma parte de saúde mental e deixar um pouco de lado a saúde pública, um pouco de lado a parte de fundamentos. Então, a gente precisa estudar tudo, mas eu também preciso entender que os assuntos que são mais cobrados são esses daqui. Quando eu estudei tanto para a Força Aérea quanto para a Marinha do Brasil, eu tinha todos os livros
da referência bibliográfica do concurso. Então, é muito importante que os alunos adquiram os livros que são recomendados. No edital, você não vai ver, no edital da FAB, você não vai ver a bibliografia, a referência bibliográfica para você adquirir livros. Como é que você sabe quais são os livros que são necessários ter para o estudo, para estudar para o concurso da Força Aérea? Quando eles lançam o gabarito, eles colocam a questão comentada. E lá eles colocam um referencial onde eles, na verdade, fizeram, elaboraram aquela questão e tiraram, na verdade, a resposta. Então, a gente viu aqui que tem 3 livros que são extremamente importantes, tá? Além da Brunner e da Kurkan, tem outros livros também que são importantes, que a gente já conhece, o Potter também, que ele gosta muito, o Hospital, mas tem 3 livros que são extremamente importantes, que é, assim, massivamente cobrado pela Força Aérea Brasileira. Então, recomendo aos senhores que façam a aquisição desses livros. Então, é aqui ó, o da Nébia, que é a parte de feridas e fundamentos. Eles adoram. Teve a prova de 2017, que eles cobraram mais de 50% das questões, era a parte de fundamentos, e era todos eles relacionados ao assunto do livro da Nébia. Outro livro que ele também gosta é o ONG, que é Fundamentos de Enfermagem Pediátrica, e também tem a questão do Viana, que é a questão dos medicamentos e cuidados de enfermagem. Então, esses livros aqui, ó, são muito importantes de vocês terem na sua biblioteca para o estudo para concurso da Força Aérea, tá ok? Aqui, ó, são os alunos, da Força Aérea. Aqui é a escola de formação lá. E, os senhores estão vendo aqui, poderá ser o reflexo dos senhores no ano que vem. Então, é muito importante, a partir do momento que eu estabeleço uma meta na minha vida, eu comece a me projetar e a estudar, a me empenhar para que eu atinja aquela meta, para que eu alcance o meu objetivo. E como é que eu vou fazer isso? Através do planejamento dos meus estudos. Então, a gente tem aí, no mercado, várias agendas do concurseiro. E o que essas agendas têm de diferente das demais agendas? Elas, na verdade, ajudam a vocês a elaborar um planejamento de estudo ao longo da semana, ao longo dos meses. Isso é muito importante. E o mais importante é, quando eu traçar uma meta, eu tenho que cumprir aquela meta. Então, se eu coloco que na segunda-feira eu vou estudar parte de médico cirúrgica, o capítulo que fala sobre doenças renais, problemas renais, eu tenho que, na verdade, me desligar de tudo, sentar e estudar a parte de renal. Se eu coloco como objetivo que eu tenho que fazer 50 exercícios, 100 exercícios na parte de fundamentos, eu tenho que cumprir aquela meta e fazer os 100 exercícios de fundamentos. Mas é muito importante que quando a gente estabeleça metas, que a gente comece a estudar, a gente, na verdade, abra mão de determinadas coisas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Infelizmente, não dá. A gente sabe que nós, enfermeiros, nós trabalhamos de uma carga horária bastante extensiva, bastante grande, bastante árdua, pesada, mas quando eu traço um objetivo, eu tenho que, na verdade, de repente, abrir mão de um plantão que eu estou fazendo extra, de uma atividade que eu vou fazer com meu amigo, com minha namorada, com a minha esposa, e foque naquilo que vai ser importante para mim, não só nesse momento, mas uma coisa que vai trazer uma projeção futura. Por quê? Porque hoje, no momento atual, o melhor concurso que existe é o concurso para as Forças Armadas.
Por quê? Porque as Forças Armadas, elas trabalham com a estabilidade. Hoje, os militares ainda, quando se aposentam, hoje foi aumentado, né? Não é mais 30 anos de serviço, são 35 anos de serviço. E ao final desses 35 anos, quando a gente vai para a reserva, a gente é remunerado com o nosso soldo integral. Então, a gente não tem um teto, né, que é estabelecido hoje, dentro da reforma previdenciária. Existe um teto de aposentadoria para todos os demais órgãos, exceto para os militares. Por quê? Militar não tem fundo de garantia, militar não tem PIS, PASEP, militar não tem hora extra, militar não tem carga horária, militar é pronto emprego, militar vai para onde é necessário. Então, o fato de você ser enfermeiro, o fato de você ser bibliotecário, o fato de você ser economista, ser advogado, não impede que você exerça outras atividades dentro da cadeia militar, dentro do ramo militar. Então, militar é diferente. Por isso que o militar hoje se aposenta com teto, com soldo integral. Porque quando ele for para a reserva, ele não tem lá o fundo de garantia para receber. Ele vai receber, sim, a sua aposentadoria integral, mas não tem fundo de garantia. Não tem, como no civil, uma poupancinha ao final do tempo de serviço. Então, além disso, hoje, quando você adentra dentro da carreira militar, nós, né, das Forças Armadas, nós temos o quê? Nossos hospitais próprios. Então, todo militar hoje faz jus à assistência médica hospitalar. E essa assistência médica hospitalar, ela, na verdade, não é limitada só ao militar. Isso também é passado para os seus dependentes. Cada força se comporta de uma maneira diferente com relação aos dependentes. Então, tem força que ela adota, né, como critério pai e mãe, tem força que não deixa colocar pai e mãe, deixa só colocar esposo e filhos. Então, tem esses comportamentos diferentes, mas é muito importante hoje, sabendo que a gente enfrenta um grande problema hoje dentro da saúde pública. Então, dentro da carreira militar, vocês também vão ter a questão da assistência médica hospitalar. Outra coisa que é muito interessante, que é muito importante, que é muito legal, que algumas forças também têm mais disponibilidade, outras têm menos disponibilidade, até pelo quantitativo de pessoal, mas que a Força Aérea Brasileira, por ser uma força mais nova, por ter um quantitativo de pessoal menor, tem mais disponibilidade, é a questão do PNR, que é o local, a moradia para o militar. Então, o militar, né, vai cursar lá em Minas Gerais. Depois ele é designado para servir em Manaus, ou em Brasília, ou em São Paulo. Nesses locais a gente tem o PNR. É claro que existe uma fila, que existe, na verdade, uma questão hierárquica, mas existe a possibilidade do militar gozar desse direito. Além de outras questões. O meio militar, ele traz uma questão muito importante, que é a questão da disciplina e hierarquia. Então, o militar, ele trabalha durante toda a vida dele sabendo o que é disciplina e hierarquia. E isso daí você passa para os seus filhos, você passa por gerações. Então, é muito importante. Quando a pessoa olha para um militar, ela sabe que é um militar, porque o militar se comporta de maneira diferente. Então, diante disso tudo que eu falei para vocês e outras questões que vocês vão vivenciar na força, vocês verificarão que a carreira militar é uma carreira que traz muitos benefícios, muitas vantagens, a questão mesmo da satisfação pessoal, da satisfação do trabalho. Hoje, nós enfermeiros sabemos que aí, né, no meio civil, a gente enfrenta grandes problemas com relação de material, de pessoal. Isso dentro da Força Aérea, dentro da Força da Marinha do Brasil, do Exército, a gente tem, na verdade, uma gama, uma diversidade de equipamentos, de materiais para trabalhar, para prestar qualidade de assistência, para dar assistência ao paciente que a gente não consegue dentro do meio civil. Tá ok? Então, só aqui colocando para vocês um
um adendo da questão da formação. Como vocês viram, a formação acontece em 17 semanas, e lá em Minas Gerais, né, na escola, no CIAR. Então, depois de 17 semanas, quando o aluno ele passa por esse estágio, ele recebe um diploma que vai qualificá-lo como primeiro-tenente da Força. E aí, após ter sido classificado, né, ser habilitado como militar, né, concluído o curso de formação, ele é distribuído. Como eu falei para os senhores, a distribuição acontece de acordo com a classificação, e essa classificação é ligada à classificação que acontece dentro do curso de formação. A classificação do concurso, ela morre, né, e só é válida para o ingressante, o candidato, entrar na força. Quando ele adentra a força, ele passa por um novo processo. Nesse novo processo, ele vai passar por provas de aptidão física, intelectual, e essa classificação final, nesse estágio aí, é que vai dizer para ele, vai habilitar para ir para determinados locais. Nem sempre haverá vaga para o local sede do candidato. Por exemplo, o candidato é da área Rio, foi lá para a escola de formação em Minas Gerais. Nem sempre ele vai retornar para o Rio de Janeiro. Ele pode ir para Minas, pode ir para São Paulo, pode ir para Brasília. Então, ele tem que saber, a pessoa que presta um concurso militar, saber que ele pode ser movimentado para qualquer lugar e a qualquer momento. Tá? E quais, como já falei N coisas para vocês sobre a carreira militar, mas tem outras que eu preciso falar. A gente verifica que as instituições militares possuem um reconhecimento e respeito pela sociedade. Tá? A carreira militar, ela oferece estabilidade para os que procuram. Tá? Além de possuir um plano de ascensão estruturada. O enfermeiro das Forças Armadas, ele exerce exatamente as mesmas atribuições assistenciais e burocráticas do enfermeiro do médico no meio civil. Tá? Entretanto, como eu disse, ele é militar. Então, por exemplo, eu sou enfermeira de formação, mas atuo em outras áreas que não são relacionadas necessariamente à enfermagem. E assim serão vocês. Então, vocês vão exercer outras atribuições que não são aquelas relacionadas com a área de formação no meio civil. Tá ok? E outra coisa que a gente já falou é a questão de que eu prestei o concurso militar, eu posso ser movimentado para qualquer local. Tá ok? O plano de carreira do militar, do enfermeiro, né, do quadro de apoio da Força Aérea Brasileira. Então, a pessoa entra no curso de formação já como primeiro-tenente, diferente da Marinha do Brasil, que você ingressa no concurso como guarda-marinha e depois de finalizado o curso de formação, você é habilitado à condição de primeiro-tenente. Na Força Aérea, não. Você adentra a Força Aérea já na condição de primeiro-tenente. E, no final, você também recebe um diploma como primeiro-tenente. Tá? Aí, já primeiro-tenente militar mesmo, não como aluno. E o tempo que a pessoa demora para progredir dentro da carreira é 7 anos. Então, ele entra como primeiro-tenente, vai demorar 7 anos para ele passar a condição de capitão, 7 anos para passar a condição de major e 7 anos para passar a condição de tenente-coronel. É claro que esses intervalos aqui, você tem o que eu falei para os senhores, que são as provas que vão habilitar a ascender um cargo superior. Então, para ele passar da condição de tenente para capitão, ele vai fazer, quando ele chegar a capitão, ele vai fazer um curso que vai habilitar ele ou não a ser major, que vai habilitar ele ou não a ser coronel. Então, ali vão ter cursos de formação para verificar a habilitação do militar ou não à carreira.
Outra coisa, anualmente, né, eu já disse que a gente faz os testes de aptidão física e semestralmente são feitas as avaliações com relação ao quê? A questão militar e a questão profissional. Isso também vai impactar na promoção ou não. Então, se o militar, né, se a pessoa adentra as Forças Armadas e ela, na verdade, não se adequa ao meio, não carrega as características necessárias para a carreira militar, ela aqui, em qualquer momento aqui, ela pode não ser promovida a capitão ou não ser promovida a major. E outra coisa também, não pode ter nenhum tipo de problema jurídico. Ela não pode, na verdade, estar sendo indiciada. Se ela tiver também, isso aí é critério para ela não ser promovida. Tá ok? Aqui, a parte que mais nos interessa, a questão do salário. Então, hoje, vocês já iniciam a carreira ganhando R$ 8.245, isso aqui é o soldo, tá? Além do soldo, tem os adicionais de habilitação, tem outras coisas, mas também tem os descontos, imposto de renda, fundo de saúde, a previdência do militar. Então, isso aqui, na verdade, o líquido realmente se aproxima muito do soldo. Então, chega mais ou menos nesse valor ali, tá ok? Como eu falei anteriormente, se as pessoas tiverem, se o candidato tiver uma especialização, se ele tiver um mestrado, um doutorado, ele, na verdade, ele também faz jus a um percentual, tá? Então, isso também vai influenciar, no final, no valor remuneratório. E aqui, a gente está vendo aqui alguns hospitais. A FAB, ela tem os hospitais, esses daqui são os hospitais, mas ela também tem esquadrões, tem as unidades que elas prestam apoio, que são como ambulatórios, né, que prestam apoio, mas normalmente um oficial enfermeiro, ele é direcionado para um hospital da Força Aérea. Então, a gente tem esse hospital aqui, o Hospital Central da Aeronáutica. Eu servi 8 anos da minha vida nesse hospital, tá? É um hospital maravilhoso, muito bonito, tem um gradioalado no jardim, ele é um hospital espetacular. Ele fica no Rio Comprido. Nós temos também o Hospital da Força Aérea do Galeão, que fica na Ilha do Fundão, tá? Temos o HFAB, que é em Brasília. Temos o HFASP, que é em São Paulo. Temos o AB, que é em Belém. Temos o Hospital da Aeronáutica de Manaus. Temos o ACO, que é em Canoas, tá? No Rio Grande do Sul. Temos os hospitais dos Afonsos, que é bem pertinho aqui do nosso curso. E temos também o Hospital da Aeronáutica de Recife. Além disso, a gente tem também aqui, que é uma casa gerontológica, no Rio de Janeiro, e temos também o Centro Aeroespacial, que também é no Rio de Janeiro. A aeronáutica, ela tem uma estrutura muito boa, que é nesse Centro Aeroespacial, para tratamento de queimados, que é uma coisa espetacular, tá? Mas, normalmente, o enfermeiro vai ser lotado em um desses hospitais aqui. Então, já verifiquem as possibilidades de escolha das áreas que os senhores poderão atuar. Aqui é o Hospital Central da Aeronáutica, tá? Um hospital de Recife e o HFAG, que é lá na Ilha do Fundão. Umas dicas importantes para os senhores, tá? Nós aqui vamos trabalhar sempre EAD, então é importante criar o hábito de quê? Da ligação, do elo entre professor e aluno através desse ambiente virtual. E como é que é o nosso elo? Como é que é o nosso diálogo? Através dos fóruns. Então, é muito importante que vocês comecem a praticar esse hábito do fórum. Os alunos de enfermagem, eles são um pouco mais tímidos, eles têm vergonha. Na verdade, não precisa ninguém ter vergonha aqui. Nós estamos, na verdade... Os alunos de enfermagem são um pouco mais tímidos. Eles normalmente não exercem
Errei. Bem, os alunos de enfermagem, eles são um pouco mais tímidos. Normalmente, eles não acessam o ambiente virtual para a retirada de dúvidas. E é importante que os senhores saibam que nós estamos num curso justamente para preparar vocês para um concurso. Ninguém aqui sabe tudo. Então, aqui, nós estamos justamente para quê? Para orientá-los, para direcioná-los. Então, não precisa, não há por que ter vergonha do colega, pensar que o colega, na verdade, pode te satirizar a sua dúvida. Não é para isso. A verdade, a dúvida de uma questão muito, você possa considerar banal, pode ser a dúvida de muitos. Então, é muito importante o quê? Utilizar o ambiente virtual, o nosso fórum, tá? Como eu falei, não existem dúvidas, existem sim dívidas. Uma dúvida pequena, hoje, ela pode impactar em todo o seu estudo no final. Então, é muito importante, cara, estou com uma dúvida, mas é uma dúvida tão pequena, estou com vergonha. Não existe dúvida pequena nem boba. Então, vamos retirar para ela não impactar no final dos seus estudos. E vai que essa dúvida boba, essa dúvida pequena, cai numa questão. Os senhores não vão nunca mais se perdoar, porque essa questão pode ser a decisória para a aprovação dos senhores. Então, é muito importante que pratiquem sim, que vão ao fórum, vamos lá discutir, vamos retirar dúvida. Olha, professor, eu acho que esse gabarito aqui... Porque as bancas também, elas podem, na verdade, causar determinada dúvida sobre um determinado assunto. Às vezes, a referência bibliográfica de uma determinada força entra em conflito com o quê? Com conhecimento geral. Então, é muito importante a gente tirar a dúvida para justamente verificar se aquele fundamento está embasado nos nossos referenciais bibliográficos, tá ok? Outra coisa, treinar. Então, a gente já viu que dentro do nosso ambiente virtual a gente vai ter uma vasta liberação de questões, que ao final dos blocos a gente vai fazer um treinamento para avaliar como é que foi a questão do aprendizado ao final daquele bloco. Então, é muito importante criar o hábito de treinar. Terminei de estudar um determinado assunto. O que eu tenho que fazer? Terminei de estudar um determinado assunto, eu tenho que praticar. Então, eu vou lá e vou começar o quê? A fazer exercícios. Tá ok? Não existe limite de aulas. Eu não entendi aquela aula. Vou rever aquela aula, vou estudar de novo, vou escutar aquela aula de novo. O bom do ambiente virtual é isso. Eu posso pausar o vídeo, eu posso, na verdade, escutar a aula durante o trajeto para o meu trabalho, no meu telefone. Eu posso, na verdade, rever essa aula N vezes, quantas vezes eu achar necessário. Então, essa questão de vocês terem a possibilidade de estudar pelo ambiente virtual é muito importante. E criar esse hábito, que nem sempre é fácil. Então, como eu disse, é necessário, o que embasa a carreira militar é a disciplina e a hierarquia. Então, já vamos nos habituar ao quê? A ter disciplina com nós mesmos. Então, como é que eu vou fazer essa disciplina? Criando o meu planejamento. Quando eu estabeleço uma meta, eu quero passar para o concurso da Força Aérea Brasileira. Eu vou passar para o concurso da Força Aérea Brasileira. O que eu preciso fazer? Isso, isso e isso. Eu tenho que abrir mão das outras coisas e focar naquilo que eu quero. O que eu falei e retomo aqui de novo. A questão do referencial bibliográfico. Então, eu tenho lá que saber quem é o referencial bibliográfico da minha banca. A Força Aérea, vocês vão acessar o edital, não vai estar lá expresso. Vai estar descrito aonde? Vai estar, como eu falei para vocês, no gabarito, né? Quando eles fazem a questão comentada. Eles sempre colocam um referencial bibliográfico que foi utilizado para a elaboração daquela
questão. Planejamento e dedicação são a chave do sucesso, sempre. Quando a gente tem um planejamento, tem uma meta, a gente abre mão de determinadas outras coisas. Então, o que a gente pode fazer? Rede social, geralmente, ela rouba muito tempo da gente. Então, a gente tira a rede social da nossa vida. A gente, na verdade, abre mão de determinados momentos com os amigos. É claro que vai ter momentos em que vai ser necessário fazer esse detox cerebral também. Quando eu verificar que eu estou muito estressado, que eu já não consigo mais absorver nada, é o momento de procurar uma válvula de escape, de eu fazer uma nova busca, de eu procurar uma diversão, um entretenimento, para tentar mesmo tirar um pouco dessa ansiedade, desse medo, dessas angústias e começar a, de novo, retomar os meus estudos. Então, de vez em quando vai ser necessário fazer um detox cerebral também, tá ok? E quando tiver próximo, né, naquela semana próxima ao concurso, que a pessoa geralmente é quando começa a ficar pilhada, ai, não sei nada, não estudei nada, vai ter o concurso, eu preciso rever toda a matéria. Não façam isso, tá? Na semana do concurso é a semana que vocês têm para relaxar, para planejar a ida até o local, saber onde é o local, conhecer o local onde vai fazer a prova, o trajeto, para não ter problemas com relação a se perder, a perder o horário, fazer, né, pegar a documentação, separar a documentação que vai ser necessária, lápis, se for autorizado, normalmente não é, caneta, documento de identificação, deixar tudo separado para fazer o concurso, tá ok? Geralmente também alguns locais fazem uma semana que é a semana tipo de entretenimento, isso é legal também. Então, na semana do concurso, no dia anterior ao concurso, não adianta querer se matar, porque o conhecimento que a gente vai ter ao longo de um ano aí não vai ser absorvido em um dia, nem tão pouco em uma semana. Então, a gente tem um ano para planejar os nossos estudos aí, para começar a estudar afinco para fazer o concurso da Força Aérea. Normalmente, o edital sai em janeiro, em fevereiro, e o concurso é em junho e julho. Não sei se vai haver alguma alteração em virtude dessas questões que a gente está tendo aí da epidemia, né, dessa pandemia, que eu acredito que ao longo dos anos, ao longo dos meses, a gente vai ter uma melhora significativa com relação a isso aí. E toda vez que eu me sentir cansado, toda vez que eu me sentir desmotivado, toda vez que eu achar que não é possível, eu vou olhar para essa foto, vou olhar para a foto que eu quiser, da força, e vou verificar que eu posso ser aquela pessoa ali. Então, quando eu prestei o concurso da Marinha do Brasil, na primeira vez que eu prestei, eu não consegui ser aprovada. Eu fiquei na reserva também. E aí eu falei assim, o que me diferencia do primeiro colocado? Nada. Só depende de você. O inimigo maior que você tem é você mesmo. Então, você tem que colocar na sua mente que eu posso, eu vou conseguir, e você vai conseguir. Tendo planejamento, metas e estudando. A gente está aqui para apoiar vocês no que for necessário. Então, estudem, se dediquem, porque a vaga vai ser de vocês. E vocês precisam, só tem uma vaga, Tatiana. Pois é, quando eu entrei na Marinha do Brasil, eram 4 vagas. E eu fui a primeira colocada. Então, vocês só precisam de uma vaga também. Não desanimem com a questão do número de vagas. Tá ok? E aqui é a formatura da Força Aérea Brasileira. Eu trouxe um videozinho para vocês para mostrar um pouquinho da carreira de enfermeiro na Força Aérea Brasileira. Eu me chamo Sara, sou primeiro-tenente enfermeira da Aeronáutica, sirvo no HFAB, Hospital de Força Aérea de Brasília, e eu atuava desde 2006 como militar, já como um sargento do
Exército Brasileiro, também na área de enfermagem, como técnico de enfermagem. Foi quando, já munida da minha faculdade, eu gerei a pretensão de prestar um concurso superior e me atentei para a aeronáutica, que estava com esse concurso de carreira no seu segundo ano. Não se pode ter saúde, não se pode ter assistência de saúde sem ter o profissional de enfermagem vinculado. Em qualquer setor, dentro de um hospital, dentro de uma policlínica, dentro de um posto de saúde, que existir serviço de saúde, ali vai ter um profissional de enfermagem envolvido. Sou moradora, nascida e criada no Rio de Janeiro e sem mudar para Brasília, em torno de 1 ano e 4 meses, estou aqui na capital do Brasil, por conta da movimentação do serviço. Então, existe uma série de coisas que você precisa levar em consideração. Se você está aberto a essas mudanças em prol da sua vida profissional militar ou não. A saúde, como todas as outras especialidades, tem uma importância muito grande na vida do combatente, na vida do aviador. E quando a gente consegue visualizar que a nossa assistência está sendo efetiva e eficaz para aquele militar, como nosso paciente, a gente fica satisfeito com o nosso serviço. Hoje, com 11 anos como militar, eu posso dizer que o militarismo na área da saúde, onde eu atuo, me faz feliz. Então, para quem está iniciando na carreira, eu deixaria esse conselho: buscar a sua felicidade profissional. Bem, senhores, era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Bem, deixo aqui, desde já, a minha disponibilidade para ajudá-los. Espero que, em breve, possa verificar os senhores fazendo parte da Força Aérea Brasileira. Como eu disse, uma casa que eu tenho grande admiração e grande respeito. E espero revê-los também em uma próxima videoaula, ou até mesmo no fórum, ou até mesmo pessoalmente, para a gente compartilhar esse momento de alegria aqui. Até breve e bons estudos.